Sabe, quando a gente pensa em produtividade, muitas vezes a gente foca em respostas rápidas, né? Mas e se o verdadeiro salto não for só responder mais rápido, e sim resolver processos inteiros? Hoje, a gente vai mergulhar fundo no universo dos workflows. A ideia aqui não é só fazer uma pergunta e ter uma resposta, é ir além. É sobre orquestrar um processo completo, do começo ao fim, de uma forma inteligente. Para começar, é fundamental a gente entender a diferença de escala. A gente está muito acostumado a pensar na inteligência artificial como um chat. Eu pergunto, ela responde. Simples. Mas e se a gente pudesse pegar essa inteligência e aplicar não só para uma pergunta, mas para resolver um problema inteiro, uma tarefa de ponta a ponta? É exatamente aí que os workflows entram em cena. Eles fazem essa ponte, sabe? Da resposta pontual para a solução completa. E olha, a diferença é fundamental. De um lado, a gente tem o chat, perfeito para tirar uma dúvida específica, uma informação rápida. Do outro, o workflow, ele não está ali para responder uma pergunta, ele está projetado para executar um processo inteiro. Pensa assim, uma coisa é pedir o endereço de um lugar. Outra, bem diferente, é delegar a missão inteira de planejar a viagem, comprar as passagens e reservar o hotel. É essa a diferença de magnitude. Beleza, mas o que são exatamente esses workflows? Uma boa analogia é pensar neles como o motor da automação inteligente. São as engrenagens, sabe? Aquelas engrenagens de alta precisão que fazem uma máquina complexa funcionar de forma fluida, coordenada e, o mais importante de tudo, de forma autônoma. Na essência, a definição é essa: são fluxos de trabalho automatizados, de ponta a ponta. A inteligência artificial não recebe um comando isolado. Ela segue um roteiro, um script estratégico, executando várias ações de forma coordenada. É a gente sair da lógica de dar uma instrução e passar para a lógica de entregar uma missão completa. E o que torna os workflows tão poderosos? Basicamente, são 4 características centrais. Primeiro, o encadeamento lógico de tarefas, onde uma coisa leva a outra. Segundo, a integração nativa com as ferramentas que a gente já usa, tipo e-mail, planilhas, documentos. Terceiro, a capacidade de processar um monte de coisas de uma vez só, em lote. E por último, mas super importante, a padronização e a consistência. Isso garante aquele resultado de alta qualidade, sempre. Esse tal de encadeamento lógico é onde a mágica acontece de verdade. Para ficar bem claro, olha esse exemplo. No passo 1, a IA pesquisa indicadores. O resultado disso, o que ela encontrou, vira o ponto de partida para o passo 2, que é resumir tudo aquilo. E esse resumo, por sua vez, alimenta o passo 3, que formata o relatório final. Percebe? Cada etapa flui para a próxima sem precisar de intervenção, criando um processo contínuo. E isso nos leva a uma dica de ouro, uma mudança de mentalidade. A ideia é deixar que a IA orquestre os dados, enquanto as pessoas focam em humanizar as decisões e fortalecer os relacionamentos. O ponto aqui não é só automatizar por automatizar. É liberar o nosso potencial humano, o nosso tempo, para aquilo que só a gente pode fazer. Pensar estrategicamente e se conectar com outras pessoas. Mas na prática, por que isso é tão transformador? Porque isso, de fato, muda o jogo. A resposta está em 3 objetivos estratégicos que, juntos, redefinem o que a gente entende por eficiência. O primeiro grande objetivo é destravar o nosso capital intelectual. Pense em quanto tempo a gente gasta com trabalho repetitivo, de baixo valor. Copiar, colar, formatar. Ao automatizar isso, a energia da equipe é liberada para o que realmente importa: análise crítica, criatividade e estratégia de alto impacto. O segundo objetivo é unificar o nosso ecossistema digital. Sabe aquelas informações que ficam presas num e-mail, ou numa planilha, ou num documento? Os workflows derrubam essas paredes. Eles fazem o conhecimento fluir sem atrito entre as ferramentas, criando uma visão única e sistêmica de verdade. E por fim, o terceiro objetivo, que é crucial: reduzir erros e retrabalho. Quando um processo é estruturado e automatizado, a chance de erro manual despenca. Isso garante um padrão de excelência consistente em cada entrega, o que aumenta a confiabilidade e a segurança de toda a operação. Certo, a teoria é fantástica. Mas vamos trazer isso para o nosso dia a dia? Como esses conceitos viram ação de verdade? Vamos ver agora alguns exemplos bem práticos de workflows que a gente pode começar a usar. Primeiro exemplo: automatizar a entrada de um novo cliente. Imagina só, com um único comando, o sistema lê as informações de um formulário, cria uma pasta exclusiva para esse cliente no Drive, já gera um documento de boas-vindas personalizado e ainda deixa um rascunho de e-mail pronto no Gmail. Todo aquele processo inicial
resolvido em segundos. O que tal transformar dados brutos em inteligência para tomar decisão? Esse outro workflow aqui, por exemplo, ele analisa uma planilha de vendas, identifica os produtos com melhor e pior performance, escreve um resumo executivo, sugere ações estratégicas e salva tudo num relatório final. A análise já vem pronta, direto dos dados, sem precisar gastar horas na frente da planilha. E esse terceiro exemplo é focado em gestão. Um workflow que varre o Gmail procurando e-mails de suporte, classifica cada um por prioridade, extrai qual é o problema principal e organiza tudo direitinho numa planilha de controle de chamados. É, basicamente, colocar ordem no caos das demandas que chegam. Então, quando a gente domina esses fluxos, a nossa mentalidade sobre o trabalho muda profundamente. A gente deixa de ser um executor de tarefas fragmentadas para se tornar um verdadeiro maestro da produtividade, orquestrando o sucesso de uma forma muito mais ampla e sistêmica. E essa transformação toda gera 3 resultados gigantescos. Primeiro, a gente ganha soberania sobre o nosso tempo. A gente evolui do papel de operador de arquivos para um gestor de fluxos. Depois vem a sinergia dos dados, a inteligência flui sem barreiras. E, por fim, a confiabilidade operacional, que é entregar excelência de forma automatizada e em grande escala. E tem um pensamento final que, para mim, resume perfeitamente a filosofia por trás dos workflows. A inteligência estática apenas informa, a inteligência em fluxo realiza. Ou seja, o verdadeiro valor não está só em ter a informação parada, mas em colocá-la em movimento para gerar resultados concretos. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para reflexão. Com essas ferramentas e com essa nova perspectiva em mãos, a questão que fica é: como cada um de nós pode começar a orquestrar o próprio sucesso a partir de agora?